Educadores do Enem na área com vocês, professor Cornélio, Ciências da Natureza, Biologia. E aí, você sabe qual a diferença entre epidemia, endemia e pandemia? Epidemia é considerado um surto, ou seja, nós consideramos um grande número de casos em um curto espaço de tempo. E o que seria esse grande número de casos? É uma proporção de casos muito grande comparado ao período anterior. Por exemplo, se não existisse nenhum caso numa certa região, e aparecer um caso, há um aumento de 100%. Se aparecerem 2 casos, há um aumento de 200%. Se aparecerem 10 casos, há um aumento de 1000%. Isso é uma epidemia. Ou seja, é uma proporção de casos grande comparado ao período anterior. Então nós vamos poder relacionar a epidemia ao chamado surto. O que é uma endemia? A palavra endêmico significa alguma coisa típica. Ou seja, uma endemia é uma doença típica de algum local. Tem que ter alguns fatores que favorecem a sua presença. Por exemplo, na região norte do Brasil, a malária é endêmica, porque tem fatores como temperaturas médias mais elevadas, umidade, mata, que tornam essa doença com um número de casos mais ou menos constante ao longo de um determinado tempo. Isso é uma endemia. E o que é uma pandemia? Uma pandemia é quando uma doença ela tem um alcance mundial ou continental. Enquanto uma epidemia nós podíamos falar, por exemplo, da gripe, talvez da síndrome respiratória aguda, SARS, podíamos falar de dengue em alguns lugares. Uma endemia, nós poderíamos colocar, por exemplo, a malária na região norte, poderíamos falar da esquistossomose na região nordeste, e até a dengue, ela tem um caráter endêmico já hoje em estados como o Rio de Janeiro. Agora, o que é uma pandemia? Pandemia é quando uma epidemia tem um caráter continental ou mundial. Se nós pensarmos, a AIDS ela é pandêmica, ou seja, tem uma expansão, a distribuição da doença de caráter continental ou mundial. Nos acompanhe na comunidade educadoresdoenem.com.br.